Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é Fernando Costa, diretor executivo do CEM, o Centro Evangélico de Missões. E o tema da nossa conversa é sobre a missão, o propósito deste Centro de Formação Teológica. Então, Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Entrevista e à Rádio Transmundial. Como vai? Obrigado, Michele. É sempre um prazer falar essa rádio, que é uma rádio missionária e coparceira nessa missão de evangelização do mundo. E é uma alegria ter você aqui com a gente novamente. O Fernando teve um período aqui conosco na rádio, foi um tempo muito bom também, naquele período, né, de preparação para o Lausanne. Foram vários debates nas igrejas aqui no estado de São Paulo, então a gente teve a oportunidade de estar mais perto. E agora, falando sobre o trabalho que você desenvolve no CEM, que é um trabalho tão sério, tão consolidado, a gente vê muitas pessoas sedentas que querem entender mais do trabalho missionário, querem se capacitar, entendem esse chamado. Então, para começar o nosso bate-papo, explica para a gente como surge o CEM, em que contexto, e um pouquinho sobre o propósito dessa missão. O CEM, o Centro Evangélico de Missões, que fica localizado em Viçosa, Minas Gerais, ele surge como uma resposta ao Pacto de Lausanne, que havia apontado a necessidade de que a missão que estava sendo feita por missionários tradicionais, para lugares específicos, a missão ela precisaria ser mais abrangente. Então, ela precisaria da participação da igreja toda. E a gente está falando de estudantes, profissionais, aposentados, toda a igreja, levando todo o evangelho a todo mundo. Então, o CEM surge como uma escola missionária que teve como foco inicial servir os estudantes da Universidade Federal de Viçosa, que enquanto eles estivessem fazendo a formação acadêmica, eles recebessem uma formação missionária. E daí, formados, indo trabalhar em diversos lugares no Brasil ou no mundo, eles teriam essa vocação, a sua própria profissão, como a sua prática missionária. Então, ele nasce com esse intuito. Inclusive, ele funcionou vários anos dentro da universidade. Então, os estudantes evangélicos recebiam, em alguns espaços da universidade, essa formação missionária. Então, esse foi o objetivo inicial. É bem interessante identificar essa identidade do início da missão, nesse ambiente acadêmico, esse ambiente universitário, mas hoje, depois de 30 anos, quase 40 anos, mais de 40 anos, porque o censo 41 anos, né? 41 anos já de atuação do CEM, você tem hoje um público mais diverso, não tem? Sim. Esse público ele se ampliou porque quando ele foi fundado em 83, e aí ele foi criado um programa de formação de longo prazo. Então era um programa de 1 ano, programa de 2 anos. O missionário Timóteo Carriqué foi o responsável por implantar essa formação do CEM. Então, quando teve um crescimento da força missionária brasileira na década de 80 e 90, as igrejas elas encontravam no CEM esse local de formação transcultural, missiológico, bíblico, consistente e de longo prazo. Então, ele foi criado para atender os estudantes da Universidade Federal, mas ele serviu o Brasil todo. E aí, hoje, lideranças denominacionais, de organizações missionárias, de agências, de lugares estratégicos do Brasil e no mundo todo, tiveram a sua formação inicial no CEM, no Centro Evangélico de Missões, com um time que foi montado com missiólogos, professores experientes, e a experiência de morar no campus do CEM, residentes, isso fazia toda a diferença, porque eles tinham um acompanhamento nas disciplinas, mas também o deanato, o companheirismo, a amizade, o pastoreio mútuo. Então, fez com que o caráter de vários missionários fosse trabalhado para que eles tivessem também
um preparo para quando chegasse no campo missionário, pudesse enfrentar com mais segurança. É algo que chama bastante atenção. Essa semente, né, que foi plantada há 40 anos, gerou muitos frutos, e eu gostaria até que você falasse do impacto do SEM na formação desses primeiros missionários que tiveram, né, esse suporte do Centro Evangélico de Missões, e hoje os frutos que vocês estão colhendo desse trabalho. Hoje a gente vai em encontros no Brasil, inclusive no mundo todo, na Coreia, né, o Congresso de Lausanne, e aí às vezes você está conversando com uma pessoa que tem uma experiência missionária, aí você fala assim, não, porque a gente está trabalhando no SEM, e a pessoa vem com um saudosismo, né? Nossa, naquele lugar ali Deus falou comigo, sabe? Foi naquele lugar que eu entendi que a minha profissão não deveria ser substituída pela minha vocação. Eu consegui conciliar, eu tive mentores, eu tive pessoas. Então, o impacto, em primeiro lugar, é na vida do próprio missionário. Então, muitos missionários foram muito impactados. Em segundo lugar, a experiência que eles tiveram ao estudar no SEM, com missionários sendo professores, e sempre atualizando os conteúdos, trazendo aquilo que é de ponta nesse assunto, fez com que eles chegassem mais preparados para executar o seu projeto missionário, o seu tempo de curta duração, de longa duração. Então, tem missionários que estão há décadas servindo e eles têm essa lembrança, essa memória espiritual, afetiva, com relação ao período de formação missionária que eles tiveram no SEM. E isso nos alegra, nos encoraja bastante hoje, porque a gente conta essas histórias para os novos alunos e eles também conseguem visualizar no que eles podem servir e impactar no ano seguinte que eles forem enviados por suas igrejas e organizações. Ô, Fernando, vocês têm um levantamento de quantas pessoas já foram alcançadas ou formadas no SEM nesses mais de 40 anos? Tem um É uma levantamento? boa pergunta. Na verdade, o SEM ele teve uma variedade de cursos, né? Somando os diversos cursos, então, curta duração, cursos sempre no mês de julho, de atualização missionária, cursos de consciência missionária, com estudantes que poderiam ser despertados na vocação missionária e profissional. Então, muito provavelmente mais de milhares de pessoas foram impactadas porque uns fazem a formação missionária, né? Que é aquela residente, mas outros fazem os de curta duração e outros fazem algumas disciplinas eletivas, assim. Então, eu não tenho o número exato aqui, mas a gente sabe que são números muito volumosos, né? Porque serviu e serve nesses 41 anos, continua servindo nesses 41 anos. Maravilha. Já que você citou essa diversidade, explica para o nosso ouvinte como é o trabalho na prática, né? Atualmente, quais são as modalidades de curso? Quem pode participar? Como funciona? O SEM, ele é interdenominacional. Então, a gente recebe pessoas de diversas tradições. Hoje nós temos, por exemplo, inclusive as matrículas abertas para um grupo que pode chegar em fevereiro e fica até começo de dezembro. Então, esse é o curso de formação missionária. Então, a pessoa mora em Viçosa, mora no campus do SEM, pode ser solteiro, pode ser casal com filhos. Então, a gente tem o local para essas pessoas morarem e estudarem no SEM. E essas pessoas são recomendadas por suas igrejas, com uma vocação clara, elas são orientadas, elas são enviadas por suas igrejas, na verdade. Então, nós damos a formação e devolvemos para a igreja com um ensino de qualidade. Então, algumas denominações nos enviam porque aquele missionário precisa de algo específico na área de antropologia missionária. A experiência transcultural é um dos braços fortes do SEM. Então, transcultural internacional ou transcultural nacional, porque hoje se ampliou muito o trabalho com migrantes que estão chegando ao Brasil. Então, a gente tem recebido pessoas enviadas por suas igrejas, preparamos, eles moram um ano no SEM e devolvemos essa igreja, esse missionário formado. Mas também nós temos cursos para quem mora em Viçosa e na região, curso de missiologia presencial à noite, com professores também de formação missionária que dão aula no missiologia. Esse é um programa de 3 noites por semana, né? Com as mesmas quantidades de disciplinas, 24 disciplinas por ano. Também ele começa em março e
ele se forma junto com a turma no finalzinho de novembro. E os cursos de curta duração, nós temos agora em janeiro, vamos ter no dia 29 de janeiro a 1º de fevereiro, uma capacitação em aconselhamento familiar. Essa é uma parceria do SEM com o Ministério EIRENE do Brasil. São quase 30 anos oferecendo essa capacitação, que trabalha o pensamento sistêmico, a abordagem, o aconselhamento, os temas atuais, vícios, tudo aquilo que envolve o suporte às famílias abordado nessa capacitação. E nós temos um bom parceiro da missão, que é a Faculdade Latino-Americana. E aí nós lançamos uma pós-graduação do SEM com a FLAM. Essas duas organizações, elas vêm do movimento missionário, a FLAM vem dos Jovens da Verdade, e o SEM vem desse movimento de formação missionária. Então, nós juntamos a experiência das duas organizações e estamos oferecendo uma pós a partir de março, chamada Igreja com a Cidade. Então, são professores do SEM, professores da FLAM, e vamos trabalhar esses temas, a igreja na cidade, o discipulado, a cultura, a arte. Então, se você estiver interessado em estudar no SEM, mas não residencial no momento, você pode fazer essa pós, que vai ser totalmente online. Que maravilha! Qual que é o endereço? Como as pessoas têm acesso e mais informações para fazer inscrição nesses cursos? A pessoa pode acompanhar no Instagram do SEM, que é CEM Missões, CE Missões, e também no site da FLAM, que é Faculdade Latino-Americana. Vai chegar lá e vai clicar na área de pós-graduação, Igreja com a Cidade. Então, através desses 2 canais, você consegue se inscrever para esses 4 cursos, né? E a gente tem mais outros cursos durante o ano que vamos divulgando à medida que o ano vai avançando, né? Maravilha. Pena que o tempo passa muito rápido, Fernando. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no programa Entrevista, e o espaço está sempre aberto. Espero recebê-lo novamente para a gente abordar e se aprofundar em temas que vocês tratam aí nos cursos. Vai ser uma alegria ter você com a gente novamente, combinado? Combinado, eu que agradeço, e estamos juntos na missão, contribuindo cada um de sua forma, a rádio divulgando, a gente na formação teológica, e assim servindo a igreja brasileira com uma formação de qualidade, com experiência e, acima de tudo, com um currículo abrangente, com esses estudos teológicos e missiológicos que nós oferecemos, mas, acima de tudo, esse foco no trabalho de colaboração e de servir a missão de Deus. Conta com a gente, conta com o SEM. Muito bem, a gente teve a alegria de receber o Fernando Costa, ele que é diretor executivo do SEM, o Centro Evangélico de Missões. E hoje, a produção e a apresentação deste programa foi feita por mim, Michele Gomes, e na mesa de som, meu querido amigo Pedro Campos. Até a próxima entrevista.